Que Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para nós darmos continuidade à nossa série de mensagens, conhecendo o plano de Deus para não sermos enganados. Então hoje nós vamos continuar com a série de mensagens. Hoje eu quero falar sobre os sinais da vinda do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus, ele disse que viria buscar a sua igreja. No livro de João, capítulo 14, versículos de 1 até o 3, ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez para vos levar para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Então a promessa da vinda do Senhor Jesus é algo muito real, muito maravilhoso. Ele virá buscar a sua igreja, meus irmãos. E o Senhor, ele nos preveniu, ele disse que a sua vinda, os dias da sua vinda seriam precedidos de grandes sinais, de muitos sinais. E hoje eu gostaria de falar de alguns sinais que a Bíblia nos revela a respeito do dia da vinda do Senhor, né? Nós sabemos que esse dia se aproxima, todos nós sabemos, todas as pessoas sabem, até as pessoas que não frequentam uma igreja, as pessoas que não têm uma religião, mas elas têm visto que o que tem acontecido a cada dia são coisas sobrenaturais que indicam os sinais da vinda do Senhor para buscar o seu povo, para buscar a sua igreja. O próprio Senhor Jesus, quando os discípulos perguntaram para ele a respeito da vinda dele, no capítulo 24 do livro de Mateus, os discípulos no versículo 3 disseram para o Senhor Jesus: dize-nos quando será a tua vinda e que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos ou do fim do mundo, do fim das eras, né? Me diga para nós que sinal haverá, como que a gente vai saber que o Senhor está vindo? Aí Jesus começou a falar de uma série de sinais que iriam acontecer, que quando esses sinais começassem a acontecer, a partir daquele momento, estaria indicando que a vinda do Senhor estava se aproximando. Irmãos, e nós sabemos, porque a Bíblia diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos como um dia, não é verdade? A partir do momento que Jesus saiu dessa terra, toda a igreja do Senhor já ficou atenta, já começaram a ver sinais. Deus tem permitido sinais se repetirem em série cada vez mais crescente, indicando que ele está vindo, avivando essa promessa no coração daqueles que verdadeiramente estão esperando no Senhor. Então nós podemos ver que a primeira coisa que Jesus falou aqui no capítulo 24 de Mateus, versículo 4, ele disse o seguinte: Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Então, a primeira coisa que Jesus chamou a atenção dos discípulos foi dos falsos profetas que iriam surgir, pessoas usando o nome dele como se fosse ele. Nós vemos pessoas no decorrer dos tempos, pessoas usando o nome do Senhor para pregar, para expulsar demônio, e até se intitular como Cristo. Teve umas pessoas mais audaciosas que até disse que era o próprio Cristo, na verdade, através da história. Mas aqui Jesus está se referindo a pessoa usar o nome dele para enganar as pessoas. No nome de Jesus que eu estou fazendo isso, tal, enganando as pessoas para tirar proveito, né? E depois as pessoas descobrem que aquilo foi um engano, porque como usava o nome de Jesus, a pessoa se entregou, a pessoa confiou, e depois ela viu que aquela pessoa era um enganador. E isso vai decepcionando as pessoas. Então Jesus falou que isso iria ter muito. E é isso que nós temos visto através da história, né? Outro sinal que Jesus falou também foi de guerra, rumores de guerra que iria acontecer. Nos versículos seguintes, ele disse no versículo 6: ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai e não vos assusteis, porque é necessário que essas coisas aconteçam. Mas ainda não é o fim, quer dizer, é só sinais. Então nós temos visto muita guerra, guerra fria, guerra espiritual,
guerra ideológica, né? A Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, e nós vivemos em guerra, nós sabemos, vemos os países em guerra e vemos as guerras políticas, as guerras religiosas. Nós vivemos num tempo de guerra, cada dia mais crescente. Isso é um sinal, né? O povo em guerra um contra o outro, guerra no meio das famílias, guerra terríveis, né? Então isso é um sinal da vinda do Senhor Jesus, cada dia apontando para a vinda do Senhor Jesus. Outro sinal que Jesus falou foi o sinal de nação contra nação, reino contra reino, fome, terremoto, pestes. Ele falou isso no versículo 7. No versículo 7 de Mateus 24, ele diz: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, pestes, terremotos em vários lugares. Então nós temos visto isso nos dias atuais. Terremotos, tremores de terra aqui no Brasil, em vários lugares tem acontecido. Essa peste que está aí, a peste que tem afetado a vida de muitas pessoas, né? Doenças terríveis cada dia vindo sobre a humanidade. Então tudo isso são sinais da vinda do Senhor. Outra coisa que ele falou, o ódio sobre os cristãos, sobre as pessoas que professam a palavra de Deus. No versículo 9, ele disse: então vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão, sereis odiado de todas as gentes por causa do meu nome. Então muitos cristãos verdadeiros ultimamente, sempre os cristãos foram odiados, mas nós vemos ultimamente muito ódio sobre o cristão. A pessoa diz que é de Jesus, pessoa que fala do nome de Jesus, a pessoa já começa a odiar aquela pessoa. Os países comunistas continuam matando pessoas cristãs, a luta para acabar com o cristianismo, para acabar com as pessoas que professam a fé viva no Senhor Jesus. Então tudo isso são sinais tremendos. Depois o Senhor continua falando sobre os escândalos, outro sinal, escândalo, traição, esfriamento do amor, multiplicação do pecado. No versículo 10 ele disse: nesse tempo muitos se escandalizarão, trair-se-ão uns aos outros se aborrecerão, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então nós vemos isso, as pessoas entre os próprios cristãos um odiando o outro, né? O amor, cadê o amor? As pessoas falam que amam só de palavra, mas não mostram o amor. Então isso, irmãos, é um sinal terrível da vinda do Senhor Jesus. E aí a Bíblia continua falando sobre o aumento das práticas demoníacas que iriam surgir nos últimos dias. Paulo, no capítulo 4 de 1 Timóteo, versículo 1, ele disse que ia surgir doutrinas de demônio, doutrinas terríveis, ensinamentos de demônio. E nós vemos as pessoas invocando os demônios, dizendo que são do mal, descaradamente. Ensinos macabros, né? Coisas terríveis, macumbaria, você vê assim de uma maneira assustadora. Tudo isso são os sinais da vinda do Senhor. Outra coisa que a Bíblia fala sobre a frieza espiritual, modernismo teológico, materialismo no meio da igreja, a igreja se achando rica. Isso Jesus falou no capítulo 3 do livro de Apocalipse. E o versículo de número 15, Apocalipse capítulo 3, a respeito da igreja de Laodiceia, profeticamente, que é a igreja dos últimos dias. Então aqui no capítulo 3 de Apocalipse, versículo 15, ele diz: eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras foras frios ou quente. Assim, porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és desgraçado, miserável, pobre, segue nu. Então é a atual situação da igreja, uma igreja morna, uma igreja fria, uma igreja que se acha rica, os cristãos orgulhosos. Se você for falar alguma coisa, a pessoa não aceita, rica, acha que sabe, conhece a palavra, gente que não conhece quase nada, dá uma de ensinador e não aceita correção. Essa é a igreja que nós estamos vivendo, que é a igreja que aponta para esses últimos tempos, uma igreja fria, uma igreja que está apostatando da fé. Aí o Senhor fala a Bíblia a respeito dessa apostasia que viria sobre a terra, e a apostasia só pode acontecer com a igreja, com aqueles que já conheceram a palavra de Deus, que estão se desviando desta palavra, usando dos seus próprios artifícios humanos, das suas desculpas,
para não se entregar totalmente nas mãos de Deus. O Senhor Jesus também falou sobre o sinal da sua vinda no livro de Lucas, capítulo 17, versículos de 26 em diante. Ele comparou os dias da sua vinda como os dias de Noé e os dias de Sodoma e Gomorra. Ele disse, assim como aconteceu nos dias de Noé, as pessoas não estavam nem aí, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento até o dia que Noé entrou na arca. O mesmo ele disse que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Até o dia que Ló saiu de Sodoma e Gomorra, que do céu choveu fogo e enxofre sobre aquelas cidades e destruiu. Ele disse, assim será também na minha vinda. Então, irmãos, nós vemos aí os cumprimentos da palavra do Senhor. No capítulo 18 do livro de Lucas, versículo de número 8, ele disse, porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Ele disse assim, será? Ele fez como uma pergunta, será que quando o Filho do Homem vier, ele encontrará fé, encontrará alguém esperando ele? Porque a situação ia se desandar de uma maneira terrível, é o que nós vemos hoje. As pessoas desacreditadas da vinda do Senhor, desacreditadas da palavra de Deus, as pessoas dentro de casa sem congregar, irmão, sem se esforçar para congregar. E aí, finalizando o capítulo 24 do livro de Mateus, versículo 13, ele disse, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então eu quero convidar você, meu irmão e minha irmã, que está assistindo essa série de mensagens, permaneça na fé, permaneça no primeiro amor. Permaneça na palavra de Deus, na comunhão, meu irmão. Não deixe os escândalos esfriar o seu coração. Não deixe essas lutas, esses problemas, essas dificuldades te amedrontar e você se acovardar e ficar trancafiado dentro de casa sem